Glória ao Pai, ao Filho, ao maravilhoso Espírito Santo, seu amigo pastor Charles Rodrigues. Estamos com todos vocês com uma palavra poderosa ao seu coração. Gente, hoje nós vamos, à luz da palavra de Deus, falar sobre fora do nosso planeta. Será que nós estamos sozinhos aqui? Ou entre nós há alienígenas? Será que existe vidas em outros planetas? Extraterrestres existem? OVNIs? Agora a NASA oficialmente divulga 3 vídeos, né, mostrando naves espaciais. 3 vídeos e eles comprovam que realmente foram naves espaciais. Mas o que é que a Bíblia diz sobre isso? O que é que a Bíblia diz sobre vidas em outros planetas? A ciência, ela acredita que para que isso venha a ser possível, né? Se realmente existe vidas em outros planetas, então a ciência diz que esse planeta precisa ter um Sol semelhante ao nosso. Também precisa ter a mesma dimensão que a Terra tem. E a ciência também diz que para que haja vida em outros planetas, também esse planeta deve ter água potável, líquida, como o nosso planeta. Então, o mesmo diâmetro, um Sol, uma estrela, não é? Na mesma distância aproximadamente que o Sol tem da Terra, com o mesmo tamanho, e também água líquida, não é? Nesse planeta, para que haja vidas nesse planeta. Mas que ideia é essa? De quem vem? De onde surgiu essa ideia de outros planetas serem habitados? Então vem de pessoas que tiveram visões de seres, como eu já tive também. Por incrível que pareça, no Pontal e Maria Farinha, parece brincadeira isso, mas eu vi uma roda dentro da outra, como se fosse um disco, um dentro do outro, 2 argolas de fogo grande, maiores do que um carro popular, e havia um ser ali pilotando. E nessa visão que eu tive no rio Timbó, não é? Ali à margem do rio Timbó, em Paulista, Maria Farinha, esse objeto vinha numa velocidade muito grande, parou, e ele poderia fazer, várias manobras, e de repente desapareceu na nossa frente. Mas o que é que a Bíblia diz sobre isso? Porque os gregos, a mitologia grega, fala de um deus chamado Zeus, que se apaixonou por uma mortal, e esse Deus, então, dá início, não é, a um relacionamento com uma humana. Ele se apaixona por uma humana e nasce, então, Hércules. A mitologia grega defende isso, fala sobre isso. Há muitos filmes sobre isso. Você já deve ter assistido aí, não é? A Liga, deixa eu fechar aqui, está passando um carro de som, não é? Você já deve ter ouvido falar aí sobre vidas em outros planetas, né? E deve ter assistido muitas séries, muitos filmes sobre isso. Você deve ter assistido também, não é? Está passando um carro de som aqui na frente, né? Você deve ter assistido aí muitos filmes da Liga da Justiça, não é? Da Marvel, né? Os Super Amigos, a Liga da Justiça, né? Também a Marvel, o Homem de Ferro, o Hulk, são híbridos, pessoas modificadas geneticamente, como Deus do Trovão, o Thor, não é? Muitas crianças, o Homem-Aranha, modificado geneticamente. Então, muitas pessoas, elas assistem e gostam desses filmes e seriados de super-humanos, não é? Ou pessoas que vêm de outros planetas, não é? Filmes de invasão de OVNIs extraterrestres invadindo a Terra. Então, nós
gostamos e assistimos esses filmes. É interessante, não é? Há muita ação, a história, mas de onde vem isso? Vem de um movimento chamado Nova Era. A Nova Era diz que a era de peixes, não é uma era passada, e no século XXI nós entraríamos, deixa eu abrir aqui agora, vai ficar mais claro, né? Deixa eu abrir a janela aqui, vai ficar mais claro. Eu fechei porque estava passando um carro de som aqui na frente, gente. Então, a era que nós estamos vivendo do século XXI é a era de aquários, não é? A era de peixes já passou. A era de peixes, a era do cristianismo. Eles dizem que a Bíblia é um retrocesso. O cristianismo já era. A nova era defende que todos os grandes homens e mulheres que viveram na Terra, como Alexandre o Grande, como Buda, Maomé, sabe, Jesus e Nazaré, todos eles foram pessoas cujas mães foram possuídas, coabitaram com extraterrestres, e aí nasceram esses homens que fizeram história no mundo, e tantos outros que marcaram a história do mundo. Foram pessoas que foram escolhidas por extraterrestres, suas mães foram abduzidas ou possuídas por eles, e aí nasceram esses grandes nomes que você vê aí ao redor do mundo. É o que defende, é o que diz a nova era. Então, há relatos de pessoas que foram abduzidas, que viram, não é? Como eu já falei, que eu mesmo vi, um carro de fogo, uma roda dentro de outra roda, um ser estava ali dentro e conduzia aquilo, sabe, de uma forma, poderia se mover para cima, para baixo, para os lados, de repente ficou parado no ar, não é? Veio com um barulho muito grande, de repente ficou em silêncio e aquilo desapareceu, como se entrasse em outro portal. Isso eu vi. Mas a Bíblia, o que é que a Bíblia diz sobre isso? Não é? A nova era diz que já estamos na era de aquários, não é? Então, que é uma era astrológica. Olha o que diz aqui, ó. A era de aquários, não é? É uma era astrológica, deve iniciar-se por volta do século XXI, que sucederá a atual era de peixes, que é a era do cristianismo. Olha o que é que eles dizem aqui. Essa ocorrerá quando o Sol, no dia de Aquários, não é? No outono, vier à frente da constelação de Aquário, sendo que atualmente o Sol nasce na constelação de Peixes. Então, eles estão certos, não é, de que isso irá acontecer e vai acabar, então, o cristianismo. Agora será o sistema da nova era, é o que nós estamos falando sobre a igreja ser arrebatada, e aí vem o oitavo império sobre o mundo, que é o império do anticristo. É o que a Bíblia diz. Agora vejam, de onde eles tiraram essa ideia? Isso começou em 1945, não é? Quando um homem diz ter sido abduzido, não é? Ele e sua esposa, e aí esse suíço, não é? Ele nasce então um filho desse casal, e então esse filho se torna alguém que é um híbrido, uma mistura de humano com extraterrestres, não é? Então as antigas civilizações, não é? Como os arcádios, os babilônios, os assírios, os caldeus, não é? Que hoje são os sumérios, os chineses, os gregos, os romanos, os egípcios, eles acreditavam nisso. Eles acreditavam que as pessoas, elas eram submetidas a estudos por extraterrestres, e que as pessoas
elas eram possuídas por esses extraterrestres que eram, na verdade, deuses. Deuses que moravam no céu e que vinham à terra de tempos em tempos para possuir mulheres e aí formar guerreiros poderosos. Mas interessante que a Bíblia também fala sobre isso em Gênesis. Vamos lá em Gênesis, no capítulo 6. Gênesis, capítulo 6. Na verdade, seres extraterrestres possuíram mulheres, lá em Gênesis, capítulo 6. Mas vamos entender que seres eram esses. Esses seres realmente não eram da Terra, não é? Não eram da Terra. Olha que coisa, hein? Gênesis capítulo 6 fala sobre seres que possuíram mulheres, e você vai ver que esses seres não eram desse planeta. Eles vieram do céu, caíram na terra. E diz assim: quando as pessoas começaram a multiplicar-se na terra, lhes nasceram filhas. Os filhos de Deus repararam na beleza das filhas dos homens. Ou seja, no Velho Testamento, quando fala sobre filhos de Deus, trata-se de anjos. Anjos que caíram. O nome Nefilins, no verbo grego, significa aqueles que caíram. Esses anjos caíram, se materializaram de uma forma que nós não entendemos, misteriosa, em forma humana, e eles então olharam para as humanas, se apaixonaram por elas, coabitaram com elas e geraram filhos nelas. Então, veja que esses seres extraterrestres, na verdade, são os anjos. São os anjos. Anjos que caíram, anjos que mudaram o seu estado original, se desvirtuaram e nasceram híbridos. Então, o DNA humano foi alterado. E Deus não gostou dessa alteração no DNA humano. Deus disse: eu vou reiniciar o mundo de novo. Deus quis destruir, o coração dele pesou. E ele viu que havia alguém puro de coração e também de uma raça pura, chamado Noé. E a partir de Noé e a sua família, 8 pessoas no total, a terra foi reiniciada. A raça humana foi reiniciada. Mas vamos ver o que aconteceu aqui. Então, eles viram que as filhas dos homens eram belas e tomaram para si aquelas que lhe agradaram. E o Senhor disse: o meu espírito não continuará com o homem, visto que ele é de todo mal. Ele só viverá 120 anos. Naqueles dias havia gigantes. E mesmo depois, quando os filhos de Deus tiveram relações com as filhas dos homens, os filhos que lhes nasceram foram heróis de grande fama, conforme nos falam os relatos da antiguidade dos povos antigos, não é? Dos povos astecas, dos babilônios, os povos antigos da Mesopotâmia. Eles acreditavam, as primeiras civilizações falavam sobre isso que aconteceu aqui. O que aconteceu aqui foi divulgado, sabe, por Noé, pela família de Noé, e os povos antigos das primeiras civilizações falavam sobre isso, sobre seres que possuíram humanas, nasceram gigantes, os caídos, os nefilins, nasceram também homens que se tornaram tão poderosos em batalha, força física, heróis, que protegiam, que eram considerados deuses, semideuses, não é? Como você vê hoje, não é? Filmes da Liga da Justiça, da Marvel, né? Da Marvel, que fala sobre heróis modificados geneticamente. Então, isso a Bíblia traz a explicação. Naqueles dias haviam gigantes, e mesmo depois os filhos de Deus tiveram relações com as filhas dos homens. Os filhos que lhes nasceram foram heróis de grande fama, conforme
nos falam os relatos da antiguidade. O Senhor viu que a maldade humana foi ficando cada vez pior e que a imaginação dos pensamentos dos seres humanos os levaram unicamente para o mal. Então o Senhor se arrependeu de ter criado o ser humano sobre a terra. E isso cortou-lhe o coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra tudo o que tem vida, as pessoas, os animais, os répteis, as aves do céu. Estou triste porque os criei. Noé, porém, agradava ao Senhor com a sua vida. Então, Deus reinicia a terra através de Noé. Vamos ver o que é que diz aqui sobre a aparição de estas terrestres, né? Lá no livro de Ezequiel, no capítulo 1. Então, tema de hoje: será que existe vidas em outros planetas? Eu quero que você, inscreva-se no nosso canal no YouTube, tecla lá no sininho para receber as notificações. Vai lá no YouTube, Pastor Charles Rodrigues, compartilhe esse vídeo. Você que tem dúvida aí, acha que tem vida em outros planetas, a Bíblia não afirma isso, não é? São povos antigos, a ciência discorda, porque para que houvesse vidas em outros planetas, teria que ter água líquida, um sol semelhante ao nosso, com a mesma distância, e também um planeta com o mesmo diâmetro, com a mesma extensão, não é? Então, a ciência discorda, mas a nova era, que diz que nós estamos saindo da era de peixes, não é? Devido às constelações, nós estamos entrando na era de aquários, que é a era do anticristo, a era de pessoas modificadas geneticamente, pessoas que irão receber uma mudança genética no seu DNA, através da marca da besta do 666. Eu tenho falado sobre isso em outros vídeos. E lembre-se, aqui está dizendo que Deus ficou muito triste com essa mudança genética. E Jesus disse: olha, gente, a vinda do Filho do Homem será como nos dias de Noé. Então, nos dias de Noé, anjos caídos possuíram mulheres, nasceram pessoas modificadas geneticamente. Então, houve uma mudança no DNA humano. E nasceram gigantes, nasceram homens com capacidade de intelectual e de batalha muito grande, não é? Os híbridos. E essa mudança genética, Deus não aprovou e destruiu. Veio o dilúvio e então Deus reiniciou o homem a partir de Noé. Então, nos dias em que Jesus vai levar a igreja, é a preparação, é a entrada dessa era de aquários, não é? A mudança na constelação. Eles dizem que o cristianismo vai acabar. A nova era diz: não vai acabar, a igreja vai ser arrebatada. É o que a Bíblia diz. E Deus, ele vai voltar, e a era do anticristo, que vai reinar nessa era de aquários, o anticristo, que vai haver realmente uma mudança genética no DNA humano, através de implantação de nanorobôs e chips. Então, essa era de aquários, que é a nova era, né, vai implantar, então, o novo sistema, a nova ordem mundial, que não é teoria da conspiração, é uma realidade. Isso já se espera desde o começo do mundo, já se fala sobre isso desde as civilizações antigas, não é? Desde os babilônicos, dos astecas, dos gregos, não é? Que hoje nós vemos aí, são os chinas, os chineses, são os russos, enfim. Então já se fala sobre isso, os gregos, os romanos já falam sobre isso há muitos e muitos anos atrás. Agora, vamos ver a visão que um profeta, Ezequiel, teve. E eu falei que já tive uma visão semelhante, mas não com essa intensidade que o profeta Ezequiel teve, não é? Então, era o 5º dia, Ezequiel capítulo 1, era o 5º dia do 4º mês, do 30º ano. Eu estava entre os exilados, junto ao rio Quebar. Eu lembrei do rio Timbó,
onde eu estava, aqui no Pontal em Maria Farinha, que eu tive essa visão que eu falei para vocês. Não é? Então, abriram-se os céus e eu tive visões de Deus. Foi no 5º ano do exílio do rei Jeoaquim, no 5º dia do 4º mês. A palavra do Senhor veio ao sacerdote Ezequiel, filho de Buzi, junto ao rio Quebar, na terra dos caldeus. Ali a mão de Deus esteve sobre mim. Olhei e vi uma tempestade que vinha do norte, uma nuvem imensa, com relâmpagos e faíscas, e cercada por uma luz brilhante. O centro do fogo parecia metal reluzente. Parecia uma nave espacial, um carro de fogo, uma carruagem de fogo, não é? Que alguns defendem, a nova era defende que eram espaçonaves espaciais, que não são anjos, são extraterrestres, mas a Bíblia diz que são anjos. E por que são extraterrestres? Porque não moram na Terra, é claro, não é? Então, são seres de outros planetas? Não, são seres do céu. Então, no meio do fogo, havia 4 vultos que pareciam seres viventes, pareciam pessoas com vida. Na aparência, tinham forma de ser humano, de homem. Mas cada um deles tinha 4 rostos e 4 asas. Já imaginou um negócio desse, uma cena dessa? Você vê uma pessoa com 4 rostos e 4 asas. O que é que você vai pensar? São seres de outros planetas, não é? São OVNIs, são ETs. Suas pernas eram retas, não tinha musculatura. Tá entendendo? Vejam como é que é um ET. Hã? Você já assistiu aquele filme Minha Casa? Já assistiu? Como é que aparece o ET com o olho grande, aqueles olhos, não é? Com as pernas retas, não é assim? Então, olha o que diz aqui, ó. Suas pernas eram retas, seus pés eram como pé de um bezerro, reluziam como bronze polido. Debaixo das asas, nos 4 lados, tinham mãos humanas. Os 4 tinham rostos e asas. E as suas asas encostavam uma nas outras. Quando se moviam, andavam para frente e não se viravam. Quanto à aparência dos seus rostos, os 4 tinham rostos de homem, de ser humano, mas também rosto de leão do lado. Do outro lado, do lado direito, rosto de boi. Do lado esquerdo, rosto de águia. Imagina, gente. Imagina você dar de cara. Você está orando num lugar, à beira de um rio, e você tem uma visão dessa, dar de cara com um ser desse. O que é que você vai pensar? Os ETs desceram na Terra, não é isso? Aí diz assim, ó. Olha que coisa. Versículo 12. Cada um deles ia sempre para a frente, para onde quer que fosse o espírito, eles iam, e não se viravam quando se moviam. Os seres viventes pareciam carvão aceso, ou seja, eles resplandeciam como fosse fogo, né? Como se tivessem incendiados. Olha só, eram como tochas. O fogo ia de um lado para o outro entre os seres viventes. Do fogo saíam relâmpagos e faíscas. Os seres viventes iam e vinham como relâmpagos. Enquanto eu olhava para eles, vi uma roda. Olha aí a carruagem, o disco voador. Uma roda, um círculo ao lado de cada um deles, diante dos seus 4 rostos. Este tinha aparência, esse círculo era como uma roda, a sua estrutura reluzia, ficava brilhando ao redor, como um berilo, e os 4 tinham aparências semelhantes, ou seja, as 4 naves espaciais, os 4 carros. Se nós temos carros aqui, imagina os anjos, não é? Então, esses carros se moviam em várias direções dos 4 rostos que não se viravam enquanto iam.
Os aros desses carros eram altos, impressionantes, e estavam cheios de olhos ao redor. Você já viu um disco voador que tem aquelas luzinhas ao redor, como se fossem olhos? O profeta Ezequiel, ele viu farós, como se fosse farós, e ele diz aqui, era como se fosse olhos ao redor dessa nave. Havia muitos olhos. Já imaginou um homem nessa época que nunca viu um carro, que nunca viu um avião, um helicóptero, que nunca viu um refletor, ter uma visão dessa? Como é que ele iria escrever e descrever isso? E ele diz assim, ó, havia olhos que brilhavam ao redor. No versículo, vamos ao versículo 21. Quando os seres viventes se moviam, então essas rodas, essas naves que eles estavam controlando, também se moviam. Quando eles ficavam imóveis, então era o comando. Hoje já se fala de carros que você não vai precisar conduzir. Só pensar, pelo pensamento, ele leva você onde você quiser. Não é? Ou então coloca o GPS com o sistema 5G, eu já falei sobre esse sistema 5G, a tecnologia 5G, via satélite, com uma constelação de satélites que está sendo instalada ao redor da Terra, onde você vai apenas digitar o endereço e o carro vai levar você sem você precisar conduzir. Então, imagina essa tecnologia. Será que Deus tem essa tecnologia com ele? Os anjos precisam movimentar as mãos para dirigir algum veículo que Deus deu a eles no céu? Quando Pedro foi libertado da prisão em Atos 12, até as cadeias se abriram, os portões automaticamente. Imagine um ser que vem do céu, uma visão dessa. Então, vamos lá, vamos prosseguir. Versículo 22. Acima das cabeças dos seres viventes estava o que parecia uma abobada reluzente, ou seja, um círculo reluzente, como se fosse gelo, impressionante. Então, havia ali algo como um círculo, não é? Que estava reluzindo. Debaixo dela, cada ser vivente estendia duas asas, que eles estavam mais próximos com as suas duas asas que cobriam o corpo. Ouvi um ruído das asas quando voavam, parecia o ruído de muitas águas. Então, ele está descrevendo aqui o barulho dessas naves, como era o barulho, como é que esses seres extraterrestres, ou seja, anjos, não é? São anjos, conduziam essas naves, não é? Então, gente, nós sabemos que Deus ele fez os céus e a terra, e agora vamos no Salmo número 19. O que a Bíblia diz no Salmo de número 19? Diz assim: os céus declaram a glória de Deus, todo o universo, as galáxias, não é? As constelações declaram a glória de Deus. O firmamento, a terra, proclama a obra das suas mãos. Então, Deus não está dizendo que fez outros planetas e colocou outros seres lá. Ele fez todo o cosmo, ele fez o universo, ele fez as galáxias e, com as próprias mãos, ele fez o homem, colocou o homem na terra e ele fez o planeta Terra, sabe? Ele colocou os luzeiros, o sol, a lua, as estrelas. Ele fez outros planetas, mas a Bíblia não diz que eles são habitados. Quem diz não é a ciência, quem diz é a nova era, que diz que nós, a qualquer momento, podemos sofrer uma intervenção alienígena. Então, gente, vamos ficar com o que a Bíblia diz, tá bom? A Bíblia diz que os céus declaram, os céus, o primeiro céu, céu atmosférico, céu cósmico e o céu de Deus declaram a glória de Deus. E a terra é as obras
das suas mãos. Que Deus abençoe a sua vida poderosamente em nome de Jesus. Então, os seres extraterrestres, na verdade, são os anjos de Deus. Jesus está muito perto de levar a igreja. Nós estamos entrando aí, a nova era está entrando com muita sutileza e força e, se possível, enganará até os eleitos de Deus. Muito cuidado. Fique sempre com o que a Bíblia diz, não aquilo com o que as pessoas pensam ou acham. Tá certo? Deus abençoe a todos poderosamente, em nome de Jesus. Emmanuel, Deus conosco.